O que se falar de Samuel, um dos grandes profetas, que nasceu de uma mulher estéril? O nome da mãe dele era Ana. Ana era estéril e era esposa de Elcana, que era um homem piedoso de Efraim. E piedoso significa alguém que teme a Deus. Até que o nome em hebraico é Chassid, alguém que teme a Deus. Ana era estéril e alguém meio que provocava ela por isso. O nome de sua provocadora era Penina. Penina provocava Ana porque ela tinha filhos de Ana, não? E Ana, implorando ao Senhor, está escrito rogando, mas em rogar e implorar, pediu para Deus dar ela um filho. E ela ia entregar esse filho a Deus para ser um nazireu. Nazireu era alguém tipo Sansão. Sansão não podia tomar vinho, Sansão era separado, Sansão não podia tocar em corpos, nem tocar em coisas a ver com morte, coisas impuras. Samuel era um nazireu. E Deus deu a criança a Ana. E Ana colocou o nome da criança de literalmente o que aconteceu com ela. Deus ouviu, ou eu pedi ao Senhor. Tem esses dois nomes. Deus ouviu ou eu pedi ao Senhor. Que é Samuel. E Ana, após Samuel desmamar, ela cumpriu seu voto. Ela entregou Samuel ao sacerdote, o confiável e experiente sacerdote Eli. Samuel era diferenciado. Ele atendia tudo que era chamado. E não era como, por exemplo, os jovens de hoje em dia que se recusam até a criar um relacionamento com Deus, que é a base de tudo. Samuel, ele fazia tudo o que podia e de maneira boa. E num tempo de escassez, mal se tinham visões ou ouvia-se falar da voz de Deus. O povo era desobediente. Samuel ouviu a voz de Deus, uma coisa rara. Samuel estava dormindo e Deus chamou ele 3 vezes. E ele não entendia, porque ele era muito jovem. E nessas 3 vezes ele foi ao sacerdote Eli. E Eli, sabendo disso, deve ter pensado: nossa, deve ser Deus. Ele disse ao Samuel: se acontecer mais uma vez esse chamado, Samuel, diga: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. E deixa eu te falar. Essa foi a primeira de muitas vezes que Samuel ouviu e obedeceu a voz de Deus, porque ele sabia com quem e onde era para ele estar. O problema dos jovens de hoje é que eles se recusam, eles despriorizam conhecer a Deus. E isso gera uma cegueira espiritual enorme. Já viu alguém que ora e conhece a Deus de verdade andando com e agindo como um marginal? Não, não dá pra achar isso, nunca. As pessoas que você anda evidenciam quem você é. Por isso que Samuel só andava com Deus naquele tempo. Samuel não nasceu obediente também, ele aprendeu com o tempo, mas a chave de Samuel era a sua obediência. Mas o mundo era diferente. Samuel passou por crises e crises, tendo que interceder por um povo que só fazia besteira. E ainda mais, ele intercedeu pelo povo a sua vida toda, por Israel a sua vida toda. Então, mesmo tendo que lidar com alguém como Saul, Saul, acabei de ungir Davi, não me venha tentando matar ele. Ah, vem cá. Ai. Deve ser muito difícil, mas a vocação dele era mais forte. O amor que ele tinha por Deus para fazer o chamado dele era mais forte. Isso segurou ele nessas crises espirituais, guerras e etc. Agora, vamos fazer um contraste. Quando o povo israelita é derrotado pelos filisteus, os filisteus levam a Arca da Aliança. E os israelitas se acham derrotados, porque não tem mais a presença divina de Deus ali. Ele morreu. O sacerdote ele morreu. E no mesmo dia dessa desgraça, a nora de Eli, que era uma moça, deu à luz a um filho e ela não aguentou as dores de parto. Então ela deu o nome do filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Foca nesse nome. E estava tudo se acabando, mas Samuel ficou firme na paz de Deus. Tanto que ele puxou o povo pela orelha, falando para eles se arrependerem, jogarem os astarotes e deuses falsos fora. E pediu para eles congregarem em Mispa e jejuarem lá também. Então muitos israelitas foram para Mispa jejuar e congregar. Enquanto jejuavam, os filisteus viram isto. Um povo fraquinho, com fome, vou conquistar. Foi isso que eles provavelmente pensaram. E o povo pediu a Samuel:
dizendo: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus. Não, vou ler isso na Bíblia até. Aqui, ó. Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. E Samuel, no meio daquele desespero, foi lá, pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu o holocausto. Enquanto ele ofereceu o holocausto, o Senhor trovejou com força contra os filisteus. Eles ficaram com medo e decidiram: vamos partir, enquanto guerreavam. E perderam numa perseguição aí, que é uma coisa que sempre está na Bíblia, né? As mortes em perseguição. Seguiram matando até Paraná. E Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem. E colocou o nome dessa pedra de Ebenezer. Samuel também nomeou uma coisa. Não era uma criança como a nora de Eli, mas ele nomeou uma pedra. Ou seja, até aqui o Senhor nos ajudou. E aí, quando está desfavorável, você anuncia e acabou o Ebenezer. Samuel, o que dizer sobre ele? De novo, eu digo mesmo. Ele é considerado um dos maiores líderes de Israel. Mais ativos mesmo, após Moisés. Ele foi ativo a sua vida toda e reconhecido por isso. Deixando o merecido mérito de Samuel de lado, ele era humano. Ele ficava triste, ele pecava, ele errava, mas ele obedecia. Como eu disse, a chave de Samuel era a obediência. E a obediência vem do amor a Deus. Vem do amor e da disciplina de Deus, que Ele nos dá. Ele nos faz aprender a obedecer. Que são base de quase tudo. Quase todos os profetas tinham amor e disciplina de Deus. A chave de Samuel era a obediência. Por exemplo, mesmo o povo querendo uma coisa que não se devia, ele obedeceu a Deus, ungindo Saul e o beijando até na bochecha. E tanto que foi ele que começou a tradição de ungir com azeite, tanto quanto que ele ungiu Davi também. Ele viveu para ver isso. Jovens, chegamos no 4.1 e tem uma coisa importante também. Vocês viram meu tom mudando no finalzinho do vídeo, e eu mudei especificamente para chamar sua atenção nisso. Deus quer te usar, tipo, agora mesmo, agora. O chamado é para todo mundo, cara. Não desses julgamentos. O seu próprio julgamento de si mesmo, as pessoas. Até a nossa doutrina cristã, a doutrina ruim que nós formamos com o tempo, atrapalharem isso. Eu não estou dizendo para você virar pastor agora. A chave é você se posicionar diante de Deus. Por quê? Senhor, fala, o teu servo te ouve. Tanto como Samuel. Ele se posicionou diante de Deus jovem e Deus honrou ele depois. Por quê? Ele era alguém que servia no tabernáculo, virou juiz. E juiz era quem agia com Deus, entendeu? Quem ouvia a voz de Deus e falava e comunicava para o povo obedecer. Israel tinha um rei perfeito, que era Deus. E eles recusaram isso. Então mesmo que você tente espalhar o evangelho e não tenha conseguido, mesmo você ter sido decepcionado, não se deixe levar por isso. O seu chamado vai acontecer. O importante é estar posicionado. Tanto quanto Deus vai ficar, não, ele desistiu, vou ficar triste. Não, Deus não é assim, Deus é direto. Ele vai usar outro também. Mas o seu chamado é muito importante, jovem. Não importa se jovem, velho, idoso, criança, Deus sempre tem um jeito de usar, cara. Sempre tem um jeito de te usar. Pode ser na escola, no trabalho, em casa. Não recusem o chamado de Deus. Escutem como Samuel.